Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se já, acompanhe-nos em nossas outras redes para não perder nadinha. Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre crase, esse assunto que vocês adoram, não é? E aí eu trouxe alguns exercícios, mas vale destacar que eu tenho acompanhado as últimas provas de vestibulares grandes como Unicamp, FUVEST, como o Enem, e não tem caído exercícios deste tipo sobre crase, mas é importante que vocês saibam o contexto em que se utiliza a crase para na hora de escrever não errar, na hora de fazer sua redação, não errar, colocar crase onde não tem que colocar crase ou deixar de colocar crase em um contexto em que se deve colocar crase. Portanto, na aula de hoje, preste bastante atenção nessas frases, nesses contextos e nas explicações por que tem e por que não tem crase. Vamos lá! Primeiro exercício. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Letra A. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Quem se compara a alguma coisa ou a alguém mesmo. Mas antes de pronomes indefinidos, como é o caso de alguém, nunca tem crase. Portanto, essa alternativa está errada, não tem crase. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Quem se refere a alguém. Eu tenho aí a preposição a. E as pessoas, eu tenho o artigo definido, as, que acompanha o substantivo pessoas. Portanto, essa crase está corretíssima. Mas por que as outras estão erradas? Letra C. As pessoas aludem a uma causa específica. Eu tenho aí a preposição a, quem alude a alguma coisa, mas antes da palavra causa, eu já tenho o artigo indefinido, que é uma. Portanto, eu não posso colocar um artigo definido e um artigo indefinido a uma causa específica. Esse a só é preposição, então não tem crase. Letra D. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. A partir, já sabemos, não tem crase antes de verbos. Letra E. Os livros foram entregues a ele. Não tem crase antes do pronome ele, principalmente porque o pronome ele é masculino, não coloco crase antes de palavras masculinas. Segundo exercício. Assinale a opção em que há erro no emprego do acento grave indicativo de crase. Letra A. Quando iremos a Portugal? Tem crase antes de Portugal? Se eu vou a Portugal, eu volto de Portugal e não da Portugal. Então, não tem crase. Já sabemos que a letra A está errada. A Portugal não tem crase. Vamos saber por que as outras alternativas estão corretas. Terminei o trabalho às 11 horas da noite. Esse às antes das horas sempre tem crase. Hoje distribuíram balas às crianças do bairro. Quem distribui o quê? Balas, objeto direto. A quem? Com preposição objeto indireto. As crianças, portanto, tem crase. Emprestei vários livros à secretária. O mesmo caso do exemplo de cima. Quem empresta algo, os livros, objeto direto, a alguém, a secretária, objeto indireto. Eu tenho aí a junção da preposição a, exigida pelo verbo, com o artigo a, que acompanha a palavra secretária. Ele não compareceu à reunião de sexta-feira. Quem não comparece a algum lugar. Reunião, substantivo feminino, portanto eu tenho aí a junção do a preposição exigida pelo verbo comparecer com o a artigo que acompanha o substantivo feminino reunião. Terceiro exercício. Assinale a opção em que o acento grave indicador de crase foi corretamente empregado. Refiro-me à secretária do comandante do batalhão. Detesto quando a primeira já tá certa, né? Que daí tem que falar que tá certa, mas continua olhando as outras. Quem se refere a alguém. Secretária, substantivo feminino. Então, eu tenho aí a junção da preposição a mais o artigo a, que acompanha o substantivo secretária. A letra A está correta.
É a letra A, então, mas vamos ver as outras. Os funcionários não obedeciam a regulamentos. Quem obedece, obedece a alguma coisa, tem aí, portanto, a preposição, mas regulamentos é uma palavra masculina. Os regulamentos não tem crase antes de palavras masculinas. Isso me ajudou a refletir melhor sobre a vida. Refletir é um verbo, não tem crase antes de verbos. Portanto, isso me ajudou a refletir, não tem crase nunca. Ele parecia alheio a todos que estavam em volta. Todos, um pronome indefinido e também masculino, não tem crase antes de pronomes indefinidos, então não tem crase nesse A. Referiu-se a você como doutor. Quem se refere sim a alguém. Eu tenho a preposição, mas você é um pronome uniforme, ou seja, um pronome que serve para tratar tanto mulheres quanto homens. Não existe crase antes de pronomes uniformes, não existe crase, portanto, antes da palavra você, referiu-se a você sem crase. Quarto e último exercício desta aula. Assinale entre as alternativas a seguir a única em que a utilização do acento grave seria obrigatório na palavra sublinhada. Veja, neste exercício é um pouco mais complexo porque existem casos em que a crase ela é optativa. Eu posso ou não colocar, mas esse exercício quer a alternativa em que é obrigatório o uso da crase. Veja. Nas últimas eleições em Guarapimirim, no Rio de Janeiro, um candidato a vereador foi morto a bala. Veja, esse a bala é o modo como ele foi morto. É o instrumento pelo qual ele foi morto. Na regra de crase, os adjuntos adverbiais femininos, eles têm crase, como à noite, às escondidas, à vontade. Todas essas estruturas de adjuntos adverbiais femininos têm crase. Então, neste sentido, ele foi morto. A bala também teria crase, um instrumento com o qual ele foi morto. Entretanto, as locuções adverbiais femininas que indicam o instrumento, a crase é optativa. Então, eu posso ou não colocar. O exercício que é a opção em que seja obrigatório o uso da crase não é essa. B. Minha filha, quero que você entregue a sua mão a alguém que mereça. Aí não tem crase porque esse a só está acompanhando a palavra, o substantivo sua. É só um artigo, não tem crase. No dia em que ela chegou de João Pessoa, nós fomos a Olinda, ao Alto da Sé. Quem vai a Olinda volta de Olinda ou da Olinda? Volta de Olinda. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Eu descubro que não tem crase antes da palavra Olinda, que é um lugar. Nós fomos a Olinda sem crase. Assistimos aquele filme premiadíssimo no último final de semana. Quem assiste a alguma coisa. Eu tenho aí a preposição. Na aula sobre crase, nós descobrimos que quando eu junto a preposição a com o pronome demonstrativo aquele, então eu uno aí este a preposição com o a que começa, a letrinha que começa o pronome demonstrativo aquele. Portanto, eu preciso colocar o acento indicador de crase neste contexto. Assistimos aquele filme premiadíssimo, aí tem crase sim. Aí você fala, professora, mas aquele filme é masculino, posso colocar crase? Pode, deve colocar crase, mesmo quando o pronome demonstrativo, aquele, neste caso, se refira a um substantivo masculino. No caso aí, junta-se o a preposição com o a que inicia o pronome aquele, por isso tem crase mesmo assim. E último exemplo. Passei o dia inteiro a esperar por ti, não tem crase, como já falamos nesta aula, esperar é um verbo e eu não coloco crase antes de verbos. Então, a alternativa correta é a letra D, que é a única alternativa e que exige a presença aí do acento indicador de crase.
Eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal, essas coisas todas que vocês já sabem. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau! Fala um pouquinho com as mãos. Mas sem, como se fosse fazer, não exageradamente. Tá, acho que tá bom.